Bom, tá gravando. E a passagem que a gente tem hoje para ler aqui é Jó capítulo 5, né? Onde ele exorta Jó que busque a Deus. Vai vendo, ele passou por tudo aquilo lá, né? Que a gente já tinha lido antes. E agora ele dá um toque no em Jó, e fala para ele, ó, vamos ver o que ele vai dizer aqui agora. Não sei quem que tá com a Bíblia aberta aí e quiser ler, pode ler, viu? Eu não tenho que ficar lendo aqui, não. Você quer ler, Adriana? Às vezes as lições são Não, diferentes. qual que é? Só não entendi o versículo, qual que é? Não, o capítulo é o 5, É, Jó 5. E a minha Bíblia ele tem um título. Eu li essa passagem no dia 5, tá. 7/8. Não. Hum. Quer que eu leia? Eles são, eles são 27 versículos ao todo. Você que sabe. A gente pode dividir Se você também. quiser já dar a introdução, Tá aí bom, você vai só citando alguns versículos. tá bom. Então eu vou começar já, então. Bom? Bom, Uhum, tá? aí tem aqui, vou começar então. Chama agora alguém que te responda, e qual dos santos te virarás? São duas perguntas, ele começou. Provavelmente ele faz falando com o jovem. Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados as portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Deus faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite, as as apalpadelas. Mas ao necessitado, livra a espada da sua boca, e dão morte do forte. E da mão do forte. Desculpa. Assim há esperança para o pobre, Hum. e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso. Nossa, aqui já é um bem poderoso aqui. Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois o castigo de todo. Não, pois
o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás assolação quando vier. A da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a sua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicar, que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto há, eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o, a medita nisso para teu bem. E é isso. Até o capítulo 27. Versículo 27 eu li. Vocês já conseguiram extrair alguma coisa daí? Mas eu tenho... Bom, para mim o que me chamou a atenção agora foi o versículo 17. É com vocês. Deu para entender alguma coisa? Pode. Então, a minha Bíblia, ela tá bem mais, a linguagem dela tá bem diferente, tá bem mais traduzida, entendeu? Do que a sua. Nossa, que então, ótimo. Com certeza eu extraí muito mais coisa. Pois é, porque a minha tá Com bem certeza eu extraí complicadinha. muito mais coisa. Pode mandar. Então, no 17 que você falou, né, que chamou sua atenção, na minha Sim. tá assim, ó. Bem-aventurado. É isso, né? O 17, né? 17, é. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. A minha tá assim. Bem-aventurado Porque ele faz a ferida e ele mesmo faz sarar. Olha o 18, que legal. Porque ele faz a ferida e ele mesmo faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Tudo está no controle dele, né? Sim. E aqui no 20 ele fala: na fome, ele livrará você da morte, na guerra, do poder da espada. Você estará obrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficarás com medo. Tudo está na mão dele. E o título é As Mãos de Deus Curam. Do capítulo 5, tá aí 17. para você, tá assim? A mão de Deus cura? O primeiro antes do 17, antes do capítulo 17. Do Tá. versículo 17, desculpa. No comecinho do 5, está escrito assim, o tema está escrito assim, ó. O ser humano nasce para o sofrimento. Caraca, E quer dizer o quê? Que se a gente ler e não souber que tenha um Deus que estende a mão para nós, a gente nasce para o sofrimento mesmo, porque imagine a gente sem Deus. Deus sem a gente continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Exato. Né? Deus é sempre Deus, não importa quando, né? Não importa como. Exatamente. Né? Isso Passagem aí de Jó passagem de Jó. Tremendo. Então, isso aí é fantástico mesmo, porque
Indo aqui a partir do 17, né? Porque antes, assim, como eu disse, a minha Bíblia, eu acho que vou ter que dar uma... Ver se eu consigo uma outra Bíblia que tem uma linguagem mais de hoje. Eu tenho uma em alemão, que é a linguagem de É hoje mais mesmo, assim, atual, é mais atual. que é bem mais atual, é. Porque essa minha aqui, ela dá uma... Ela acaba meio que... Usa uns termos que eu não dá pra... que eu não consigo fluir ainda. Bom, enfim, a Vanessa, eu acho que não está conseguindo falar, né, Vanessa? Meu Mateus. Não, eu tô relendo aqui para ver se eu consigo pegar alguma coisa. Eu tô lendo de novo. Pois é, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Aqui tá Deus castiga, né? Isso me intriga às vezes, Então, assim, porque né, essa palavra castiga, é disciplina, pois é. Mas é que tá, né? Você pode interpretar, por exemplo, quando fala em Eclesiastes sobre para guardar o coração, né? Acima de tudo, guarda o coração. Tem uma versão que fala também para você guardar a sua mente, guardar o que entra na tua cabeça, né? Porque ali, né? Porque a gente sabe que os pensamentos geram sentimentos, né? Então, se a gente começar a pensar, né, coisa ruim, provavelmente nosso coração vai liberar uns sentimentos não tão legais. Se a gente começar a pensar, se a dinâmica for diferente, né, de que Deus ele não é que ele castiga, mas ele disciplina através de algumas coisas que ele permite a gente passar, né? Uma dificuldade, um deserto, enfim, né? Esse tipo de coisa, a gente a dinâmica muda, né? Porque o modo é o que está acontecendo, porque Deus, ele quer me mostrar alguma coisa, sabe? Ele não está me punindo por alguma coisa. Por isso que eu tenho um certo, às vezes, alguma esse negócio de castiga, né? Ele permite que algumas coisas aconteçam para que a nossa fé seja sempre regada, né? Se for com lágrimas, a fé é regada, né? Para que a fé cresça mais ainda. Então eu gosto dessa, tem uma letra também de uma música que fala, ai, não vou lembrar aqui agora. Bom, depois eu lembro, eu vou colocar até hoje no Instagram, vou marcar vocês, vou colocar essa letra dessa música. Mas ele fala que né, as lágrimas regam praticamente a nossa fé, né? E conforta o nosso coração. Então, quando a gente tem essa certeza, né? Por exemplo, quando a gente não está focado em Deus, quando a gente não tem esse lance do autoconhecimento, que Deus liberou também tudo isso aí pra gente, né? Pra gente se autoconhecer mesmo, pra gente poder ver ele dentro da gente, porque ele tá ali dentro da gente. E foi isso que aconteceu comigo, essa experiência é muito forte. Quando eu quero para autoconhecimento, eu achava que era só para autoconhecimento, cuidar da mente, cuidar do corpo, e já era, né? Enfim. Mas aí eu não estava legal, mesmo assim não estava legal, eu tava cuidando disso aí, tava cuidando disso aí. Eu escutava os caras falando de Deus, né? O Felipe, o Pablo. Eu falava, mas por que esse cara fala tanto de Deus? Eu gosto do jeito que eles falam, né? É um jeito mais que eu consigo entender melhor, né? E aí eu falei pro Felipe, no momento que eu tava muito mal, eu falei para ele, Felipe, cara, como é que eu faço para ler a Bíblia? Como é que eu faço para buscar a Deus? Como é que eu faço pra fazer? Aí ele falou uma palavra para mim e falou, mano, foca na fonte, busca ele direto, né? Ele quis dizer para mim. E aquilo ficou. E você fica buscando, porque esse negócio de focar na fonte é o relacionamento com Deus, você ir direto na fonte, sem precisar de algum intermediário. Nosso intermediário é Jesus Cristo, né? A gente não precisa de outras pessoas ou de nenhum guru religioso para poder nos ajudar a estar entendendo, para estar intermediando, né, a Deus. Então, para mim, isso foi muito forte.
E minha experiência, a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Deus, cada dia, lendo a Bíblia, conversando com Ele, falando com Ele, mesmo sem escutar a voz dele, porque Ele fala com a gente constantemente, o tempo todo, né? Só que a voz dele é tão suave e tão doce que a gente acaba não escutando. E quando isso veio para mim, pum, né? Não foi um momento de oração. Eu tava orando porque por causa de uma viagem, porque eu tinha brigado com o meu chefe aqui, né? E eu não tava legal. Por causa da viagem nossa pro Brasil, que não queria liberar, enfim. Aí eu tava lá orando e lendo a palavra. Nossa, me veio um negócio, me veio assim sabe, um alívio, me arrepiou da cabeça até a ponta do pé. E eu comecei a chorar, comecei a falar com Deus, orando, e chorava. Eu só sei que lavou mesmo assim, sabe, a alma. Lavou o coração. Eu tava tão leve depois disso aí, que eu cheguei aqui com a minha esposa e falei para ela, eu não aceito esse tipo de coisa, eu não aceito isso mais. Eu vou mudar. Eu não vou trabalhar mais para ninguém. Eu trabalho na escola, é muito bom o trabalho que eu faço, mas e o cara na época, bom, enfim, não estava legal, né? E aí eu saí de casa, assim, falei, preciso ir para a rua. Aí eu liguei o celular, né, e comecei a fazer uma live. Tava, nossa, muito puto da vida, muito pé da vida. E foi nesse dia que eu encontrei o meu sócio do Brasil, que é o João, né? Que é amigo meu, assim, virou um irmão mesmo, que foi a única pessoa que entrou na minha live nesse dia. E aí ele disse, aí a gente começou a conversar, tô passando pela mesma coisa, cara, nossa, me identifiquei, a gente começou a desenvolver um trabalho junto. E isso é muito poderoso, né? Porque Deus fala com a gente. E quando ele fala aqui, ó, para Jó buscar a Deus, sabe? Isso me veio na cabeça agora. Foi por isso que eu gosto de fazer essa analogia, porque eu falando sobre isso, eu entendo mais. Acho que a Vanessa quer falar alguma coisa, né, Vanessa? É isso? Não, eu tô prestando atenção no que você tá falando aí. Ah, tá. Mas faz algum sentido isso que eu tô falando? Eu tento buscar um pouco da experiência da vida, né? E mostrar na Bíblia aqui, assim, as nossas provações, que claro que não são tão grandes quanto a de Jó, mas, por um lado, aquilo que Deus permite, né? Para a gente poder ter, ter as nossas experiências e ter também nossos momentos de, como é que fala, de ter nossos insights, não, mas ter nossa, para virar sabedoria realmente, né? Que através dessa, Faz todo sentido. Faz pode todo falar, Vanessa. sentido, porque o que faz a gente crescer é realmente a maneira com que a gente lidar com os problemas, né? Uhum. A gente não tem tá aqui na palavra aqui, nascemos o ser humano nasce para o sofrimento, né? A gente não tem como fugir do sofrimento. A única coisa que a gente tem é como aprender mesmo, se agarrar na mão de Deus mesmo, confiar nos seus planos, no plano dele para nós, confiar, né, na sua providência e aprender com tudo que acontece. Sim, exato. Gente, desculpa. Minha internet tá caindo toda hora. Ah, não tem problema não, Adriana. Bom, isso aí sabe, eu acho que é isso que é bacana da gente ler a Bíblia, e quando a gente começa a se relacionar com Deus, começa a buscar e começa a ver isso aqui, porque a gente vê que isso é uma palavra, por mais que Jó tenha sofrido isso aqui, as feridas dele, o sofrimento dele, gera cura, libera cura, porque você acaba se vendo, você acaba vendo, cara, como que a pessoa pode sofrer tanto e mesmo assim continuar tão fiel a Deus? E a gente, às vezes, como a gente é tão pequeno, sim, Mateus, a gente continua em Jó. Cadê ele? Ah, o texto que nós lemos hoje é Jó 5, capítulo 5.
de 1 a 27. Foi isso que lemos, ele está escrevendo no chat. Então, isso foi... Então, isso, sabe, mostra... Quando a gente tem acesso ao que Jó sofreu, de uma certa maneira, libera a cura para a gente. Se a gente está passando por algum tipo de problema, passando por alguma dificuldade, a gente vê, caramba, né? Olha isso que Jó passou. Olha como ele lidou com as coisas, como ele lidou com as coisas, né? E se ele passou por isso, né? E Deus falou com ele, e Deus permitiu algumas coisas, com a gente não vai ser diferente. Com a gente não é diferente. Mas olha aqui nessa parte que interessante, né? Não, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Olha, o versículo para passar para você. Aqui, ó, 22. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Olha só, quando você tem confiança em Deus, você pode passar por todas as dificuldades, mas com fé nele, com confiança nas suas promessas, a gente não vai sentir, né? Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, porque percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Essa versão tá Saberá muito que a boa, sua Vanessa, caramba. descendência se multiplicará e com a sua posteridade será. Então, o que é a confiança no Pai, né? É você saber quem é Deus, quem Ele é, e o que ele quer da nossa vida, o que ele faz pela gente. A gente ainda a gente não sabe nem um terço, né, disso. Por mais que a gente tenha fé, a gente ainda não conhece nem um terço. Não conhecemos mesmo. Essa versão é muito boa, viu, Vanessa? Eu acho, nossa, preciso saber que livro que você está lendo aí, para eu poder buscar aqui na internet, porque essa minha aqui, ela é muito... dá nó na mente. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês, né, para nós, né? Que aqui, a partir do 8, fala assim, a esperança para os pobres. Porque depois que ele fala da colheita lá, aí ele fala assim, ó, quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se pode enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos no lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que possam não realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chegam a vingar. De dia, eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando, como fosse a noite. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da sua boca. Salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres. E a iniquidade tapa sua própria boca. Olha que coisa mais linda isso. Você Que extrai palavra daí, mais maravilhosa. Vanessa não, é a Adriana. Porque tá bem claro que o que Então, você aqui, leu, né? Mas as entrelinhas... ele tá entregando tudo, né? Ele fala, olha, eu estou buscando a Deus, estou entregando a Deus estou entregando as mãos de Deus a minha causa, porque eu não tenho. Ele está falando assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu já orei, já conversei com Deus, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não está mais nas minhas mãos. Aí ele fala aqui no 9. Então, no 9 não, no 8, eu vou entregar a minha causa na mão de Deus. Está entregue.
porque Deus faz coisas grandes e imensuráveis. Ele ainda engrandece Deus. Ele fala, olha, eu vou entregar meus problemas para Deus, porque Ele tem o poder de fazer coisas grandes e imensuráveis, maravilhas que não se pode enumerar. Ele faz chover sobre a terra. Ele ainda está glorificando aqui, ele está adorando o nome de Deus. Está bendizendo o nome de Deus. Ele faz chover sobre a terra, envia água sobre os campos. O que ele quer dizer? Quem é que vai lá jogar água com a mangueira no campo? Ninguém. Então, como que o verde ali daquele lugar vai sobreviver? Precisa de água. Alguém tem que jogar água. Alguém tem que, né, mandar ali alguma coisa. Então, ele está falando aqui que Deus ele faz chover no campo aonde não tem como o homem fazer. Tudo que não tem como o homem fazer é na mão de Deus que tem que entregar, porque é só Ele que tem que fazer, é só Ele que pode fazer. Né? Aí ele coloca assim, ó, ele põe os abatidos no lugar alto. O que ele quer dizer isso? Ele põe os abatidos no lugar alto. Quem são os abatidos? São todos aqueles que passam por problema. Nós também, como passamos por problemas, na verdade, todos nós, né? nós ficamos abatidos. Todos nós passamos por dificuldade. Ficamos tristes, ficamos abatidos. Exatamente, exatamente. É que tem dificuldade que a gente consegue caminhar e carregar ela e caminhar. Tem dificuldade que é pesada, que a gente não consegue nem andar. A gente se abate e a gente não consegue nem andar. E ele fala que coloca os abatidos no lugar alto. Aonde que é esse lugar alto? O que ele quer dizer com isso? Que ele pega o abatido, quando o abatido está triste, está sensível, está cansado. Ele fala que coloca no lugar seguro, no lugar alto, no lugar seguro. Nossa, isso é muito forte, então, Adriana. Deus é muito forte, porque Deus ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe até onde a gente consegue aguentar. Ele sabe até onde a gente consegue. Ele fala que conduz os enlutados a um lugar seguro. Quem são os enlutados? Os enlutados são aquelas pessoas que perdem entes queridos, pessoas queridas. Quem é que pode confortar uma pessoa enlutada? Você consegue? Eu não consigo. É difícil, mas Deus nos capacita para isso, né? Deus nos capacita para isso. Ele usa pessoas, né? Quando você vai confortar alguém que está enlutado, né? O que você fala? É ele que faz, realmente. Eu não estou... Exatamente. É ele que faz. É ele que faz. Porque ele nos usa para poder capacitar. Você fala para a pessoa... Exatamente. Né? Mas você fala assim para a pessoa, ó, que Deus... que nem, ó, faz 2 horas que eu recebi a notícia do irmão da igreja que ele faleceu agora. Estou super abatida porque eu trabalhei na vida dele durante 2 anos para ele se batizar, né? Ele tinha uma cabeça muito... e eu discipulei ele durante 2 anos para ele aceitar Jesus, para ele se batizar com muito amor, muito carinho. Ele se batizou, discipulei ele, eu treinei ele, fiz ele o líder de célula, ele salvou vidas, batizou pessoas. E faz 2 anos que ele faleceu de lúpus. Entendeu? E aí agora Deus está falando aqui que E agora Deus está falando assim que ele coloca os enlutados num lugar seguro, porque eu orei agora, eu falei, Deus, ele tem esposa e 2 filhos pequenos. Eu falei, Deus, o Senhor possa estar com a esposa e com os filhos. E o que Deus está falando agora aqui para mim, ó? Que ele coloca os enlutados num lugar seguro. Então, eu não preciso me preocupar, porque Deus também está cuidando. Caraca. Eu nem sabia que ia ler isso aqui, ó. Você vê, né? Entende? Então... Nossa, é muito poderoso, Deus. É forte, cara, é forte demais, Entende? Então, a gente não tem esse poder. Mesmo que eu ligue para ela e fale assim, Jane, eu sinto muito. A única coisa que eu posso falar para ela é sinto muito. Mas na verdade, Deus não. Adriana, Deus pode levar ela no seguro. Desculpa te interromper, mas Deus liberou pra gente isso aí, sabe? Isso provém dele, tudo provém dele,
sabe? A gente tem, tanto é que temos pessoas, por exemplo, a Val, por exemplo, pena que ela não está hoje aqui, mas a Val, por exemplo, ela tem um dom, ou pelo menos tem um trabalho dela, onde ela vai lá nos enfermos ou acompanha pessoas que estão no leito de morte, alguma coisa do tipo. Foi isso que eu acho que ela tinha falado um tempo. E aqui tem um trabalho também, onde algumas pessoas são capacitadas para poder ir Não, acompanhar essas pessoas nos sim. últimos dias. Eu acredito que quando Deus, por exemplo, quando você está focado em Deus, esse teu trabalho, por exemplo, de acompanhar essas pessoas até eles encontrarem o Pai, enfim, né? Eu acredito que, que ele libera conforto, né? Que é liberado conforto, porque às vezes essas pessoas, não sei se muitas pessoas não têm, tanto é que tem muita pessoa que aceita Jesus no leito de morte, né? Sabe? Sim, eu quero dizer para você é o É muito seguinte, o que eu forte quero isso. dizer para você é o seguinte, é que nós somos instrumento. Com certeza, se Nós eu somos orar, você instrumentos. orar, qualquer pessoa, Fantástico. a Vanessa, se nós orarmos e a pessoa ressuscitar, não foi eu que fiz, nem foi você, foi Deus que fez, entendeu? Ele nos usou como ferramenta, como instrumento, Exatamente. mas o poder do ato, o poder do milagre veio dele. Perfeito, Então, eu não vou no lugar além de Deus. Deus vai no lugar muito além. Mateus Olha escreveu só, aqui, estou falando ó. para você que. Mateus escreveu: Deus deixou o Espírito Santo para consolar os enlutados. O nosso papel é ter compaixão Sim, e orar sim, por eles. sim. Pessoal, nós temos Sabe, agora, a partir de e eu agora, estava 3 aqui, minutos. coisa. Não sei se a Amém, gente amém. está no meio do texto, a gente começa a fluir, né? Aí tem que parar. Eu vou ter que mudar o acesso dele, vou ter que comprar realmente esse Zoom para a gente poder fluir mais aqui, ficar mais tempo conversando com o outro. Mas eu acredito que nós deveríamos orar, ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, vamos ver que agora vai começar a live do Felipe também. Eu gostaria de Não, a participar da gente live. ora e Deus vai continuar falando com a gente né, através dessa palavra, que nós possamos ler novamente, reler novamente, anotar e coloca lá no grupo. Olha, Vai ficar eu entendi gravado tal para quem está parte que para está quem tá falando vendo isso, depois, entendi tal parte. para quem está vendo depois da Sim, live, por favor, reflita sobre esse texto, Jó 5, versículo 21 a 27, e aí a gente e coloca os insights no grupo para a gente poder ir interagindo, tá bom? Se eu não tiver isso mesmo. me comunicando lá, Amém. por favor, né? Julimar já colocou colocou um monte de coisa ali dentro e cada um pode colocar o que vier à cabeça, porque a gente só tem a aprender. Você viu como foi a dinâmica agora? Eu, um Amém. cara que tô com a Bíblia que, assim, né? Não estou conseguindo interpretar muito bem, mas quanto mais a gente vai falando sobre cada texto, cada coisa, Deus vai falando de um jeito para cada pessoa. Falou com a Vanessa sobre aqui eu acho que foi a partir do 17, com a Adriana foi a partir do 8. Então, isso é muito maravilhoso, né? E para mim o que veio me veio à cabeça agora foi o 17 também, foi né? E isso é muito poderoso. Então, e a gente vai conversando com outro, a dinâmica vai desenvolvendo, né? A gente vai tendo mais entendimento disso aqui. É por isso que Deus fala, né? Quando onde Olá, tiver um ou dois, ele estará presente. Oi, Vanessa, pode falar. é, Menos de um minuto. as- tá seguindo os capítulos, não é isso? É tipo, Sim, amanhã vai ser o 6, depois o 7, a gente vai fazendo assim? sim. Ah, tá. E aí dá para dar uma lida antes da reunião. Acho que fica mais fácil a gente ler um livro, não é isso? A não ser que a gente tenha uma outra, né? A gente tem uma Mais fácil, outra, não sei, né? Mas eu Amém. acredito que a gente está lendo o Jó e tá vendo muita coisa bacana. Principalmente nesse tempo de corona, sei lá do que, né? A gente vê como que é pequenas coisas às vezes, né? A gente fica aí quebrando a cabeça com coisas. Bom, eu acho que para orar, eu acho que vai ter que orar cada um por si, ou eu volto de novo aqui com a live para a gente poder orar junto. O que vocês acham? Não, ora aí, abençoa a gente
Continua Mas está no acabando 12. agora. Agora vai terminar agora a live. Tem menos de 1 minuto. É por isso que eu tô... A gente volta de novo aqui? Pode ser? Pra gente orar junto? Pode ser, Pode pode ser? ser. Então bora fazer assim, tá bom? Então vou desligar Tá aqui e bom. já volto. O link é o mesmo, tá bom? Tá, Zé, tá certo, tá certo.